Boa noite, pessoal. Olá. Dá um tempinho para o pessoal entrando. Turminha super pontual, né? Bom, vamos começar porque o Instagram não deixa a gente avançar muito o horário. Então, boa noite. Mais uma live dessa força unida do tumor desmoide. Como a gente colocou lá no grupo, a gente começou o Setembro Consciente de lives e foram muito especiais. E o nosso Setembro Verde Laguna transbordou. Então a gente seguiu outubro com algumas lives e tudo indica que a gente vai seguir novembro e a gente não para, porque a nossa ideia realmente é que mais pessoas tenham informações e conhecimentos sobre o tumor desmoide, que é uma coisa mais rara. Então hoje a gente vai conversar com a doutora Viviane Sonaglio. A doutora Viviane ela é oncologista pediatra, a titular da Rede DOR. Então é uma honra tê-la conosco. Vou chamar a doutora Vivi aqui. Oi, Olá, oi, tudo bom? tudo bom? Boa Tudo noite, bem, boa doutora. noite. Tudo bem? Obrigada pelo convite, viu? Estou muito feliz em participar. Imagina, a gente que agradece pela disponibilidade, pela disposição e por estar sempre respondendo as questões, né, e trazendo mais informação para a gente nessa coisa tão desconhecida, né? Na verdade, desconhecido para todos, né? Inclusive pela rádio até mesmo, não é algo tão frequente. Então, mesmo no meio médico, a gente sabe que é algo que não são todos os médicos que têm uma intimidade, né, em tratar, em lidar com esses pacientes. Com certeza. É bem delicado, né? A gente percebe que, na verdade, a gente começou com a Carol, que montou o grupo no Facebook há anos atrás, porque era uma coisa muito desconhecida. E depois o movimento da Flávia, que fez esse movimento do Setembro Consciente, Verde Laguna, e que foi muito bacana porque a gente começou a perceber que começou a entrar muita gente no grupo e que teve tratamento que não era específico do tumor desmoide ou que não tem acesso até a uma medicina que tem conhecimento, né? E acaba, nossa, pessoas que fizeram 9 cirurgias e não, né? Daí a gente, não, gente, calma. Daí a gente acaba trocando. Então as lives foram muito especiais e essa com certeza vai ser que, né, veio. Vou contar um pouquinho bem rápido. A doutora Viviane chegou no nosso grupo porque a gente tem uma pessoa muito especial que é a Eliane e ela tem um filho que tem portador do tumor desmoide. E aí começou, como ela está numa cidade que não tem muito acesso à informação, a gente começou um movimento muito lindo. A Clarice, a Silvia, a Flávia, a Carol, e começaram a se movimentar para poder atender o Yuri da melhor forma possível. E aí eu perguntei para a doutora Veridiana, que é minha médica e fez uma live maravilhosa com a gente. Doutora Veridiana, a gente precisa de uma oncopediatra. E ela, fala com a Vivi, que vai... E assim foi, né? Então, quero agradecer, né, mais uma vez, até pelo tratamento especial, assim, desde o começo com o Yuri, que é o nosso xodozinho, o nosso mascote do grupo, né? A Veri é muito especial mesmo. Foi um encontro, viu? Porque eu trabalhava em outro serviço e fui para esse atual e encontrei a Veri. Realmente foi um encontro aí, porque a gente tem muita afinidade, né?
E a gente trabalha de uma maneira muito parecida. Então, realmente, parece que a gente se conhece há muito tempo e no fim a gente se conhece há pouco tempo, né? Ah, Mas é uma pessoa que eu admiro muito também e uma competência que é absurda, né? com certeza. O Yuri Com veio para certeza. nos unir, né? E aí a gente está aí numa batalha, né? Para tentar aí Com resolver, cer- mas as coisas vão dar certo, com certeza. com certeza. Doutora, é muito especial. A gente estava falando isso com o doutor Celso, com a doutora Veri, que como a gente, assim, muitas vezes a gente percebe que o pessoal do grupo se sente até um pouco órfão, né? Então eu acho que vai além do tratamento clínico, né? Essa medicina do tumor desmoide, porque a gente precisa às vezes só de um colo, né? Às vezes eu falo, doutora, agora. Não, é só é um cuidado diferenciado, né? Então, Eu acho que isso a gente em oncopediatria, né, que é a nossa realidade, faz muito parte do nosso dia a dia. Porque trabalhar com criança não dá para você sentar de um lado da mesa. Na verdade, normalmente a gente está do mesmo lado da mesa, porque as crianças pulam para o lado de cá. uhum. E, na verdade, eu acho que é muita falta. Às vezes, sentar e explicar, né? O desconhecido, eu sempre falo para as mães, né? O desconhecido assusta muito mais. É incrível. Quando elas entendem o que está acontecendo, parece que a força vem de uma maneira assim, e eu acho que é informação, é explicar, e principalmente eu acho que passar segurança, né? Sim. Parte do nosso trabalho, né? É. Mas mesmo, acho que tendo toda essa expertise, um tipo de lesão muito raro, né? Então, é raro em adulto, é muito raro em criança, né? Sim. Então, a gente fala aí, se a gente for falar em frequência, a gente fala que tumor desmoide em criança corresponde a menos de 1% de todos os tumores pediátricos, né? Claro que a gente sabe das peculiaridades aí da denominação do tumor desmoide, a gente não inclui ele como um tumor maligno, né? Mas mesmo assim, a gente colocando nesse grupo é muito raro, né? E quem acompanha somos nós, oncologistas, oncopediatras. Sim. Então, é bem raro mesmo. Então, isso dificulta muito. Dificulta vários pontos. Um deles é realmente ter estudos específicos em criança. A gente está falando de uma doença rara, num grupo pequeno, né? E Sim. ter esses grupos cooperativos que são tão importantes, fazendo trabalhos em conjunto, é a grande arma aí para que a gente possa desenvolver tratamentos específicos para esse grupo de pacientes. Sim, não, imagino. E, doutora, assim, quando uma criança, como que é o diagnóstico? Porque a gente sabe que no adulto faz a punção, a imunistoquímica, tudo isso, tem a colonoscopia. Como que funciona em criança esse diagnóstico? Em criança, a gente tem algumas coisas muito parecidas, mas outras também que até nos intrigam bastante, né? Acho que o diagnóstico é igual, porque a gente realmente, quando chega uma criança que tem uma massa, uma lesão expansiva, a primeira coisa que a gente faz é realmente a biópsia, né? Para a gente Uhum. definir o diagnóstico. Quando a gente fala, também em criança, lesões esporádicas são mais frequentes até do que as lesões hereditárias dentro da síndrome, né? De predisposição. Uhum. Mas uma diferença importante em crianças que a gente percebe em relação ao grupo de adultos é que em crianças a gente não tem essa diferença de sexo, que em adultos a gente tem duas mulheres para cada homem, né? Mais ou menos Sim. essa frequência. Em Uhum. criança a gente tem muito igual essa distribuição. Então a Uhum. gente não tem essa diferença. Mas o diagnóstico em si é realmente a biópsia com a imunistoquímica para a gente definir se a gente está diante de um tumor desmoide. O Sim. grande diagnóstico diferencial realmente são os sarcomas, e que a gente sabe que o tumor desmoide não se encaixa nesse grupo, não é um sarcoma de baixo grau, né? Uhum. Não é uma lesão maligna, e apesar de uma das linhas de tratamento ser quimioterapia, a gente sabe que não é uma lesão maligna, mas ele Uhum. tem essa característica também em crianças de ter uma agressividade local, uma invasão local, Uhum. mas também não tem o risco de metástase à distância. Mesmo Sim. a gente tendo lesões multifocais, a gente Uhum. sabe que não são lesões metastáticas, né? Então, mas em criança a gente tem
a gente tem essa maneira de diagnóstico da mesma maneira que a gente faz em adulto. Quando a gente tem uma história familiar de uma síndrome genética, né, da polipose adenomatose familiar, síndrome de Gardner, aí sim a gente entra aí numa outra linha de segmento dessas crianças. Sim. Mas, na maioria das vezes, também a mais frequente é a forma esporádica. Sim. Uma diferença importante em criança também é o sítio, né? Então, criança tem uma frequência maior em cabeça e pescoço. Então, eu já tive crianças muito pequenas, com lesões muito extensas em cabeça e pescoço. Nossa. A gente tem também padrão de lesão intraabdominal, né? As lesões intraabdominais. Mas a gente tem uma frequência maior de lesões em cabeça e pescoço. Né? Entendi. Parece que a Carol falou uma coisa que eu até tinha anotado aqui para perguntar. Que as crianças têm lesão multifocal é mais comum do que nos adultos. Então, quando ela tem um desmoide, tem vários, assim. Na verdade, a gente vê isso também, mas a gente também vê em criança também, por incrível que pareça, lesões bem extensas, viu? Muitas vezes até falta de acesso, né? Às vezes as crianças chegam meio tarde num centro de referência, mas a gente vê lesões extensas, bem extensas também. E a grande dificuldade de cabeça e pescoço a gente está numa região que tem estruturas nobres, né? Principalmente a parte respiratória. E aí, quando indicado o procedimento cirúrgico, que eu acho que isso é uma coisa que a gente ainda vai discutir, mas quando indicado também é uma região muito delicada. Então, é bem complicado esse tipo de abordagem nessa região. Isso é uma informação importante, né? Que também a gente adulto, então a gente entra com tratamento e criança também, tamoxifeno, Celebra. A ideia é controlar o tamanho do tumor para não lesionar algum órgão, alguma coisa igual adulto, ou em criança, como ela é pequenininha e tem uma vida longa, é mais indicado cirurgia? Tem algum, ou cada caso é um caso? Então, acho que primeiro que realmente cada caso é um caso. A gente, como oncopediatra, há poucas décadas atrás, a gente se preocupava muito em curar. Então, na verdade, o nosso grande objetivo era cura a qualquer preço, preço no sentido de sequelas para o paciente, né? Porque era um grande desafio isso. Eu acho que com o passar dos anos, com toda esse desenvolvimento, essas novas técnicas, novas medicações e principalmente entendimento do que a gente está tratando, né? A gente pensa muito em otimizar o tratamento. E estando diante de uma criança, a gente tem que pensar numa expectativa de vida de 30, 40, 50, 60 anos. Então, o pensar lá na frente para a gente sempre é muito importante na decisão do agora. Então, qual o tratamento eu vou indicar e o que eu vou esperar de efeito tardio para essa criança? As lesões em criança, elas têm uma agressividade maior do que em adulto, tá? Uau. Não é uma regra, mas em alguns casos, em uma grande proporção de casos, sim. E na verdade, então essa conduta de observação, né, de observar em criança, ela vem hoje tomando uma linha um pouco mais forte. Hoje a gente está tendo um pouco mais aprendendo mais com o grupo dos adultos, então, de observar, mas a gente faz uma observação bem ativa, né? Não é nada de volta daqui 6 meses. A gente fica olhando muito de perto, porque qualquer mudança do comportamento, qualquer mudança de sintoma, a gente tem que ter uma conduta mais ativa. O tratamento é isso mesmo que a gente vê em adultos, né? Mas a gente, quando possível, quando num centro de referência, com cirurgiões que têm essa expertise, a gente discute, sim, um procedimento cirúrgico. Mas é uma discussão com muita segurança, né? Sim. Porque a partir do momento que a gente percebe que vai ser uma ressecção incompleta ou que a gente vai causar um prejuízo com possibilidades de múltiplos procedimentos, é uma coisa que a gente normalmente dá um passo para trás e pensa em outras alternativas. Sim. Né? E das alternativas medicamentosas, realmente, acho que a gente entra muito próximo do que o grupo dos clínicos de médicos de adultos, eles fazem.
que entra as medicações, o tamoxifeno, os anti-inflamatórios. Sim. A gente tem uma linha de quimioterapia em baixas doses, né? Posso não estar falando uma informação muito real, né? Porque não é meu campo, mas eu acho que adulto tem uma linha forte de doxorubicina, né? Dose única, que eles fazem periódico, a cada 21 dias. Mas a gente opta por não usar doxo num primeiro momento, então nossa linha é metotrexate com vinblastina, que é uma dose baixa, justamente pensando numa toxicidade tardia. A doxorubicina ela é mais tóxica para criança a longo prazo por conta da toxicidade cardíaca. Então, não é uma primeira linha de tratamento. E qual que é a diferença de fazer radioterapia, quimioterapia? Qual é o momento que a gente define isso? É outra coisa que a gente segura ao máximo. Não é contraindicado de maneira nenhuma, mas a gente segura ao máximo a radioterapia. Tá. Por quê? Porque a radioterapia também tem os efeitos tardios, né? Então, além da localização que a gente vai fazer, o campo, a idade da criança, a dose, tudo isso lá na frente, a gente pode ter que resolver algum outro problema. Né? Que são as consequências da rádio. As consequências da rádio. Então, casos que são lesões extensas, que estão próximos de locais muito nobres, ou que a gente percebe uma agressividade maior e que as outras terapias falharam, aí sim a gente discute a gente sempre está dentro de um grupo multidisciplinar, né? Nunca é um médico que pensa sozinho, então essa é uma grande diferença. Então, dentro desse nosso grupo, que normalmente, né, principalmente onde a gente atua, até onde eu atuo junto com a Peri, o grupo de sarcomas, que não é um sarcoma, mas é esse grupo que a gente é inserido para essas discussões. Então, a gente sempre tem essa troca de experiências. Grupo pediátrico, com um grupo de adulto, com cirurgião, radioterapeuta, para a gente decidir a melhor abordagem. Mas a gente pensa muito em, primeiro, região que vai ser irradiada, dose, idade, porque crianças menores, doses mais altas, efeito colateral tardio é maior, né? E também, assim, a criança está em desenvolvimento, tem ossos que estão crescendo, então qual estrutura próxima vai receber também uma dose de radioterapia que vai dar uma escapada ali, né? Que não precisava. Então, a gente tem que sempre pensar tudo isso antes de uma conduta, né? Mas a radioterapia é uma conduta, não é a nossa primeira linha, nem a segunda, nem a terceira, mas em algum momento, dependendo do caso, a gente senta para discutir. Indica, entendi. Ai, que muito bom. A gente anotou aqui que até foi a mãe do Yuri que perguntou, né? Eu acho que é uma linha mais da parte psicológica mesmo, né? Que ela pergunta como lidar com o adolescente, né? Passando por um tratamento desse, né? Delicado, né? Delicado. Adolescente sempre é delicado. Você sabe que, assim, a gente tem que... Às vezes, a gente trabalha em equipe e muitas vezes o médico que está à frente, né? Eu trato adolescentes né, com tumor de desmode e outras lesões também. Às vezes você tem que ser mais permissivo, porque se você não ganha confiança, você não consegue seguir. Mas a partir do momento que você ganha confiança e eles têm um momento, né? Eles vão ter um momento que querem, um momento que não querem. Primeiro, eu acho que tem que ter uma abordagem psicológica também. A gente tem que ter um psicólogo que esteja muito integrado a tudo isso. Para a família toda, no caso, né? Para a família toda. Mas você imagina, né? Ele está numa idade que tem mudança hormonal, que ele quer uma independência, que ele quer fazer as coisas dele, e de repente ele vive dentro de um hospital, fazendo exame, tomando medicação, tendo efeito colateral. Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, mas ganhando a confiança, você sabe que você vai ter um amigo para a vida inteira, viu? Eu tenho meus amigos adolescentes, inclusive o Miguel, acho que está aqui, é um amigão meu, que a gente tratou comigo, e que assim, eles são muito parceiros, mas você... Ah lá, mas também você tem que entender que é um momento difícil. Vai ter momentos que... Eu acho que você tem que ser um pouco permissiva, mas explicar a importância. Tem coisas que não vão fazer diferença, então... Às vezes deixa ele tomar a frente também, entendeu? Que às vezes é importante ele ter a sensação de que ele está tomando uma decisão para a vida dele também. Então, é colocar na balança e a gente
A gente consegue, mas quem convive com adolescentes sabe que não é fácil. Eu tenho uma turminha. Ah, e aí eu É. coloquei assim a pergunta se quando uma criança ou um adolescente faz uma cirurgia e ficam os queloides, o queloide pode só ser um problema de cicatrização ou dentro dos queloides podem ter tumores desmoides que estão retornando? Na verdade, isso é muito difícil, tá? A gente sabe que, dependendo, isso depende muito da localização, da técnica cirúrgica, né? Então, se você Uhum, tiver uma margem positiva, pode ser realmente que aquilo seja um tumor desmoide. Então, a gente tem que avaliar caso a caso. Pode ser um queloide, uma cicatriz hipertrófica? Sim. O problema é que o queloide, ele é muito semelhante, o tumor desmoide é muito semelhante a um queloide. Então, dependendo do procedimento cirúrgico, dependendo da técnica, da região, você tem que ter muito cuidado. E se houver dúvida, tem que biopsiar, né? Eu acho que o jeito de definir, tirar a sim. dúvida, é esse. Não dá para correr risco, né? Ficar Não dá para esperando. correr risco, E assim, para Perfeito. queloide, a gente tem algumas técnicas até de radioterapia muito precoce, né? Que a gente consegue resolver. Não para o desmoide, sim para o queloide, quando a gente fala em queloides Uhum. extensos. Mas por isso que a gente tem que ter mais certeza do que a gente está do que a gente está à frente. Porque se a Sim. gente faz uma radioterapia com o intuito e é outro diagnóstico, a gente pode causar mais prejuízo do que benefício, né? Então, por isso que a gente tem que ter muita certeza do que é. Primeiro diagnóstico perfeito para depois ir para o tratamento. Exatamente. Entendi, perfeito. E doutora, a Bianca está perguntando aqui que tem uma criança de 5 anos com um tumor extenso, mas que está estável. Se tem algo que ela pode fazer para evitar um possível crescimento? Não, nada que vá ser preventivo a esse crescimento, mas essa observação a gente tem que fazer. Na verdade, o desmoide, ele tem um comportamento que muitas vezes nos surpreende, né? Em algum momento ele pode regredir e a gente não tem muito como explicar, né? Mas, então, se está Uhum. assintomático, não está causando nenhum prejuízo e nenhum risco, a gente observa, né? E caso tenha alguma mudança de comportamento, aí sim a gente discute algum tratamento, a depender da localização e do tamanho. Mas prevenção, a gente não tem nada que vai evitar esse crescimento. Perfeito. E doutora, aí uma curiosidade: se uma criança tem e faz o exame, e no exame a gente fica sabendo que é uma coisa genética, se ela tem empáfia ou polipose, alguma coisa. Quando tem irmãos, é ideal fazer exames nos irmãos, na família toda? Na verdade, a gente, como que normalmente esse caminho, né? Dentro, a gente pode ter uma criança que tenha a mutação, seja o primeiro caso da família, né? E pode ser que ela esteja inserida dentro de uma família que tenha história familiar. Se você tem uma criança você consegue identificar pela biópsia que é uma lesão que está dentro da síndrome de Gardner, né, dentro das polipose, adenomatose familiar, você tem indicação, você já tem guidelines de como acompanhar essa criança, tá? A gente faz colonoscopia, a gente tem uma idade mínima, então normalmente os guidelines falam entre 12 e 14 anos se a criança estiver assintomática. E aí a gente começa Uhum. a acompanhar essa criança periodicamente, a cada 3 anos, fazendo a colono para ver se a gente tem alguma outra uma manifestação em relação à síndrome. Muitas vezes a gente pega a família, que a família vem para a gente já com a síndrome e quer testar os filhos, né? Isso sempre foi um Uhum. motivo de discussão por conta da autonomia, até do teste de saber, de explicar para uma criança o que é. Então, a Sim. partir do momento que aquela criança tem entendimento, 12, 14 anos, a gente já está autorizado a testar com concordância da família, tudo. E se Uhum. tiver positivo, a gente começa essa avaliação sequencial, né? Toda essa Precoce, avaliação né? precoce. 12, 14 anos a gente já começa. Agora, se não Perfeito. tiver, a gente esquece o assunto e a gente segue vida normal, né? Sim. Se a gente identifica a alteração da beta-catenina na lesão,
A gente sabe que é esporádico, então a gente não vai investigar nada genético, a gente não tem concomitância das situações. Agora, se a Sim. gente tiver uma alteração genética, aí sim a gente vai seguir com toda essa investigação para fazer diagnóstico precoce, né? Que nosso objetivo é curar. Uhum. Quando o diagnóstico Sim. precoce vai nos auxiliar nisso, né? Tratamento menos Legal. intenso e uma abordagem correta. Perfeito. Muito bom. E mais uma perguntinha por aqui. Sobre os tumores que estão localizados perto, no caso de criança, da veia aorta, né? Algum assunto, alguma coisa. Na verdade, isso é muito delicado, a gente precisa ver caso a caso, né? Mas normalmente, quando está próximo de uma estrutura nobre, né, uma veia, uma artéria nobre, a gente e a gente tem uma previsão de que isso, se crescer, pode causar algum prejuízo, a gente vai tomar uma conduta terapêutica em algum momento, é muito difícil que a gente só observe, né? Por conta do risco desse Sim. crescimento, pequeno crescimento, já causar algo que a gente não queira. Então, ou a gente lança a mão de medicação, em alguns casos, se for uma lesão abdominal, uma lesão extensa, próximo de grandes vasos e que falhou no tratamento terapêutico, medicamentoso, a Uhum. gente Uhum. pode ser discutido radioterapia, sim, tá? Sim. Então, muitas vezes a cirurgia, porque o grande problema da cirurgia do desmoide é você saber o limite ali entre as estruturas. Então, às vezes, se você tiver uma lesão muito extensa em que você não tenha essa cirurgia de uma maneira muito segura, você vai lançar mão de outros tratamentos que também são eficazes Claro. e que tenham menos risco para o Uhum. paciente, né? Sim, perfeito. Com certeza. Então, assim, depende tudo como, né? Depende do caso, depende da localização, depende do qual órgão, tá perto de qual órgão, para saber o Exatamente, tratamento específico, né? A exatamente. Bianca perguntou mais alguma coisa, assim, em relação às oscilações hormonais com a puberdade, no caso de adolescente, porque o tamoxifeno, por exemplo, né, mexe com hormônio, essa parte hormonal, né? Tem algum cuidado, assim, alguma dica, né? Na verdade, assim, a gente acompanha, a gente tem que acompanhar nessa fase também, né? A gente sabe que mulheres durante a gestação, né? A gente sabe que a lesão pode mudar o comportamento. E na puberdade também. A gente vê que crianças, a gente tem extremos de idade, mas crianças de 6, 8 anos até 14, 15 anos é uma idade mais frequente aí de tumor desmoide nessa faixa etária pediátrica. Já Claro, tem pacientes menores, eu já tive bebês, já tive crianças Nossa. menores, 1, 2 anos, e mais velhos também, né? Os adolescentes mais velhos aí, adulto jovem. Mas, na verdade, é o acompanhamento. Se mudar, qualquer mudança de comportamento, a gente realmente tem que tomar uma conduta aí em relação a tratamento. Mas é Uhum. observação, né? A gente sabe do risco da lesão aumentar, até por conta desses picos hormonais, até por conta de receptor, tudo, mas o acompanhamento a gente acompanhar e ver o comportamento da lesão específico do paciente, né? Claro, Então, assim, eu imagino. acho que no caso do tumor desmoide, esse acompanhamento ativo, essa participação ativa, a proximidade com a equipe, a gente sempre tem que estar muito próximo, porque tomar uma conduta aí no melhor momento possível para a gente não perder o tempo também, né? O tempo ideal. Claro, com certeza. E, doutora, como que estão, assim, os estudos sobre tumor desmoide em criança? Porque a gente soube, né, que teve o congresso, a doutora Veri trouxe umas coisas diferentes, né? Como é que é com as crianças? O último guideline, até o guideline europeu, que discute mesmo os tumores desmoides, eles colocam hoje um guideline único para criança e adulto, né? Então, as crianças Ah, de pacientes e pelo paciente, muitos estudos em adultos
Oi, pronto? Oi, acho que voltou, deu uma travadinha Oi, aqui, né? voltou, deu uma travada. Mas, assim, os tumores desmoides em crianças, eles entram no grupo de sarcomas, né? E a gente tem grupo europeu, grupo americano, muito forte em estudos de sarcomas pediátricos, e Uhum. que tem estudo, sim, tá? Mas hoje a nossa linha é muito parecida com os tumores de adulto. Então, esses estudos, o uso do. É que a gente sempre recebe isso, a gente é autorizado a usar isso depois, né? Uhum. Mas, assim, Sim. o uso do Pazopanib, o uso de outras drogas, a gente está Uhum. começando a trazer para a pediatria. Mas, Ah. mas tem estudos, o grupo europeu, que é um grupo muito forte de estudos de sarcoma, tem Uhum. várias linhas de estudo em tumor desmoide. Mas, assim, sendo muito objetiva, Uhum. ainda a gente segue a mesma linha. A nossa primeira linha de tratamento ainda é, quando a gente fala em Sim. tratamento medicamentoso, ou é o tamoxifeno com anti-inflamatório, ou realmente a Uhum. methotrexate com vinblastina. A gente tem uma Perfeito. estabilização da lesão com essas medicações que para a Uhum. gente é um ganho, né? Então, estabilizar essa lesão e a criança continuar crescendo, continuar com a sua vida normal, sem efeito colateral, é nosso objetivo. O Claro. problema do metotrexato da vinblastina, Uhum. assim, a gente tem primeiro que é semanal, endovenoso, né? Então isso já Uhum. assusta a criança. Ter que vir toda semana Claro. para o hospital tomar medicação endovenosa é, não é tão agradável. E a gente tem um Sim. risco aí de toxicidade hepática, de toxicidade medular, então a criança pode fazer anemia, cair a imunidade, Hum. plaquetopenia. Não é comum, porque a dose é baixa, mas a gente pode ter Uhum. crianças que desenvolvam isso e aumenta o risco de infecção, necessidade de transfusão. Então, a gente sempre tem que tatear o efeito colateral para a gente ter a melhor Claro. resposta com a menor Uhum. toxicidade. Então, muitas E vezes aí é você feito vai o para uma linha, exame a gente faz exame. Normalmente, quando a paralelamente, criança paralelo com o volta, tratamento. exatamente, a criança volta semanalmente no hospital, então pelo menos a cada Uhum. 15 dias, a cada 3 semanas, a gente. A cada 15 dias, 3 semanas, a gente faz um exame de sangue, avalia como a criança tá, né? Então, clinicamente, Sim. a gente avalia também. E se a gente está indo por uma linha e percebe que essa linha está sendo muito tóxica para aquele paciente específico, a gente tem que mudar a nossa linha de tratamento, né? Então, a gente tem opções para que a gente faça isso. E o Claro. objetivo é realmente, além de uma resposta objetiva, seja uma resposta completa, uma resposta parcial, Uhum. a estabilização da doença também é um ganho para a gente, né? Principalmente Claro. E controle qualidade de de vida também, né? sintoma, principalmente. Acho que criança sem dor é nosso grande objetivo, né? Então, é controlar sintoma Não, mesmo. com certeza. E essa parte do abdômen, você comentou que em criança é mais comum cabeça e pescoço, né? Mas os números contam isso pra gente. E a Desculpa, parte acho de que falhou, não abdômen entendi. também falhou. O local das crianças, né? Você comentou que a maioria é cabeça e pescoço, é o mais comum de tumor desmoide Não, na verdade não é infantil. o mais comum, mas não é que é o mais comum, mas a gente tem uma frequência de acometimento em cabeça e pescoço maior do que existe em adulto. Mas a gente tem as mesmas Tá. localizações, né? Em membros, Hum, intraabdominal, extraabdominal, parede sim, torácica. E a gente tem também cabeça e pescoço, também. mas não é que seja mais frequente, mas Uhum. eu acho, em adultos eu acho que é menos frequente do que em criança. Em criança a gente tem casos de, eu acho que com uma frequência maior do que em adultos, né? Adulto, Sim, eu acho que a lesão é em outra localização, as mais frequentes. Mas parece que criança entendi. realmente, é lógico, agora com esses estudos, entendimento molecular, entendimento da biologia molecular das lesões, a gente tende a entender se realmente são lesões iguais, similares, ou se existe alguma diferença, até por conta da idade de desenvolvimento, né? Isso a gente vê muito, Hum, que a mesma doença numa criança, num adolescente, num adulto, eles podem ter comportamentos diferentes por conta dessa das características moleculares da lesão. Né? Então, isso é um ganho muito grande porque você desenvolve novas terapias. sim.
Com certeza. E não tem, a Carol está perguntando, não existe relação da polipose em criança de ser maior do que nos adultos? Não existe Olha, em esse criança, a estudo, gente esse tem essa. número? Na verdade, 10 a 15% das crianças, 10 a 15% dos casos são em crianças com polipose adenomatose familiar. E 80%, 85% esporádico. Eu acho que bate um pouco com o que é em adulto, né? Essa frequência. Sim. Mas o É tumor maluco pra desmame, gente, né, doutora? Porque, desculpa, se eu te cortar é por causa da internet, tá? imagina. Que em adulto a gente ainda entende, fala, nossa, é porque fez cesárea, não, porque passou por uma cirurgia, então isso mexe bastante, né? Mas a criança simplesmente aparece o tumor desmoide sem ter um machucado lá, né? Normalmente sim. Mas você sabe que a mãe, ela muitas vezes ela Uhum, conta um trauma, né? Ela conta uma queda. E assim, ela relaciona muito com isso, mas normalmente em adulto é muito mais bem definido. Mas se você conversa com a mãe, eu tive uma paciente que me marcou muito com tumor desmoide, que era de cabeça e pescoço, uma lesão bem extensa, em que a mãe ela falava muito da relação da queda e do trauma com o desenvolvimento. A gente não tem isso, a gente não consegue definir isso com exatidão, né? Mas uhum, as histórias, elas têm um pouco as mães contam. Agora, é complicado porque você percebe que, por exemplo, se a mãe chega com um filho com tumor desmoide, ela vai lembrar de todos os detalhes, todas as quedas, todos os traumas que a criança sofreu, né? Na tentativa uhum, de explicar. E criança vive caindo, sim, vive, né? Então, claro, na verdade, a gente não consegue ainda definir com exatidão essa relação causal. uhum, perfeito. Mas, assim, em Delicado adulto, isso é mesmo, muito mais bem definido. É delicado. mas verdade, nossa, é muito delicado, né? Porque eu imagino, né, que uma mãe quando chega, a gente adulto, imagina, a gente quer saber por que que aquilo aconteceu, qual a causa, o que que fez eu ter aquele tumor desmoide. Então, antes de fazer o tratamento e de saber o que está acontecendo, a gente quer saber os porquês, né? Então, eu imagino que com as mães deve ser vezes mil isso, né? Do que o adulto, E, na né? verdade, além de vezes mil, existe uma culpa que a gente, mãe, carrega, né? Que a gente fez alguma coisa errada. E que é a primeira frase da Sim. consulta. Você não fez nada, não é nada. Vamos, né? Eu acho que... Porque, assim, a apreensão de saber se foi feito algo errado é cruel, né? E não é isso. Então, eu acho que a nossa primeira conversa é essa. Olha, nada, calma, não é nada do que foi feito, nada que ela comeu, nenhuma vacina, porque Aham. realmente existe isso, né, de procurar o que eu fiz de errado para o meu filho, para acontecer isso com o meu filho. E não fez errado, muito Claro, pelo contrário. Você está aqui, você está num centro de referência, procurou o melhor tratamento e é o que está ao seu sim, alcance, né? Agora a gente vai com dividir o certeza. cuidado aí, a gente vai... Mas realmente é desafiador, viu? Eu acho que essa parte psicológica, esse suporte é muito importante. Por isso que eu sempre bato na tecla do Imagina, atendimento e do acompanhamento multidisciplinar. É muito importante que a gente multidisciplinar. tenha um psicólogo perto que entenda e que nos dê esse suporte. Até para os médicos, Sim, né? com Porque não é certeza, fácil. com certeza. Não, com certeza não. Doutora, a gente percebe no grupo que tem muita gente que é fora de São Paulo, tem cidades pequenas, que é difícil acesso em São Paulo, né? Como que acontece, por exemplo, atendimento? Né? A gente está fazendo a live, eu amei essa médica, quero passar. A gente tem a opção, hoje em dia, com a pandemia, né? Telemedicina, tratamento, de enviar os exames para a gente poder dar acesso melhor para o pessoal que está fora de São Paulo e não tem tanto centro de referência. Assim, na verdade, a gente, na pandemia, a gente está tentando diminuir o risco, né? Diminuir a exposição dos pacientes como um todo. Então, é Uhum. lógico que eu particularmente prefiro ver, pegar, examinar, né? Eu acho que faz uma diferença Sim. absurda. Uhum. Mas a gente está num momento difícil, num momento, né, complicado, e a gente tem que ter essa abertura. Então, existe Sim, telemedicina, a gente tem essa abertura para ver exames, para dar opinião também, porque legal. eu acho que é muito importante essa troca de experiência, né?
Então, a gente sabe que tem um colega tratando um paciente em outro estado. Então, se a mãe, às vezes, entra em contato, a gente entra em contato para tentar... eu acho que é uma doença rara, é uma doença que a gente tem alguns caminhos, né? Então, a gente pode... dependendo daquele caso, o colega vai indicar o que ele julga melhor. E, às vezes, você está tão envolvido com o paciente, com a família, que você, ouvindo uma opinião de fora, às vezes você tem um insight ali, fala, poxa, vou tentar esse caminho, né? Então, eu acho que esse trabalho em conjunto, ouvir opiniões, dividir, isso é muito importante. Então, eu vejo como algo positivo. E sim, a gente tem hoje disponível telemedicina. Eu estou evitando ao máximo que meus pacientes circulem, porque realmente a situação não está fácil. Mas é lógico que eu prefiro conhecer o paciente, examinar, conversar, né, com a criança mesmo. Mas a gente está num momento diferente, então a gente tem que abrir esse espaço. Com certeza. E a gente tem telemedicina, tem, né, transferência de exames, aí a gente usa todas as vias para tentar facilitar para a família e diminuir o risco, né? Porque muitas vezes essa criança está fazendo um tratamento também, você pode ter uma alteração de imunidade, fazer a criança entrar num voo, vir para São Paulo, ou ir para o Rio Grande do Sul, para onde quer que seja. Então, a gente prefere que diminuir esse trânsito aí. Mas tem sim. Que legal. Isso é muito bom, porque a gente percebe no grupo, assim, algumas pessoas que falam, poxa, mas a gente não tem acesso aos centros de referência, ou então, nesse momento, não tem como pegar um avião e ir para São Paulo. Então, depois, quando a gente for gravar a live, eu coloco lá o contato e o e-mail, aí você me passa. Legal, muito bom isso daí. Eu acho que é muito importante, porque, assim, é lógico que São Paulo é um centro, um polo de referência para... A gente tem grandes hospitais, grandes profissionais, a gente tem isso em pediatria em outros estados, outras regiões também, tá? A gente tem centros de oncologia pediátrica com colegas excelentes em vários pontos do Brasil. Isso é uma coisa que é importante. Em São Paulo, a gente tem uma concentração grande, a gente tem grandes centros com profissionais que a gente admira muito, mas eu acho que o principal é isso, é você buscar um centro de referência de pessoas que tenham esse conhecimento, essa expertise, que tenham uma equipe. Então, você precisa de radiologista, você precisa de oncopediatra, um oncologista clínico, cirurgião especialista, toda uma equipe multidisciplinar para dar esse apoio, esse suporte para a criança e para a família, né? Buscar tratamento para um filho sempre desestabiliza todo mundo. Então, a gente tem que ter todo esse suporte e oferecer isso da melhor maneira possível. Então, assim, apesar de São Paulo ter uma concentração grande, a gente tem grandes centros em vários pontos do Brasil aí que tem uma expertise fantástica também. Que legal, é muito, muito legal saber, e assim, as lives e todo esse movimento que está acontecendo, né? O pessoal da Fundação de Nova York colocou as lives lá e teve um encontro com o pessoal da Itália também. Então, eu acho que quanto mais a gente conseguir se unir, né, nós pacientes e os médicos que têm essa delicadeza, né, essa disponibilidade para a gente poder realmente espalhar muita informação e ajudar o maior número de pessoas possível, porque realmente não é fácil, né? É como você tem uma hora que você fala, nossa, eu não sei para onde eu corro. Né? E não é todo mundo que dá sorte ou está perto, né, de um centro de referência, né? E realmente é um tratamento que é aprendizado para todo mundo, né? Para o paciente, para o médico, né? Eu acho que esse grupo é fantástico, porque eu acho que é isso que a gente vê, a evolução, né, disso. Hoje, os congressos, existem os grupos de pacientes que são extremamente ativos e mudam muitas coisas, entendeu? Conseguem muitas coisas. Então, tem medicações que a gente vê, os pais, os pacientes, eles movem o mundo para conseguir aprovar, né? Tudo isso. Então, a gente é uma parceria muito importante. E eu acho que assim, estar num centro de referência, procurar exatamente isso é o mais importante. E esses grupos, a gente está diante sempre, em oncopediatria a gente vive muito essa realidade. A gente não muda condutas com hospitais, com serviços, a gente muda condutas com grupos cooperativos, né? Então, a gente não consegue um único serviço mudar uma conduta. Então,
gente consegue respostas. Cortou o que eu disse? A internet está de parabéns hoje. Hoje Mas eu tá, estava né? escutando. A gente estava escutando. Não sei se o pessoal estava conseguindo acompanhar ou se a gente travou. Mas é isso. Então, grupos cooperativos em oncologia pediátrica é de extrema importância porque a gente está diante de uma doença rara. Quando a gente fala em câncer infantil, precisamos disso, precisamos dessa união dos Com médicos, dos certeza. grupos, né, dos profissionais que nos auxiliam e de vocês. Eu acho que é indiscutível essa importância. Que muito legal. Doutora, deixa eu dar uma pausa aqui para tirar uma foto. A Carol, nossa equipe técnica. A Ah, mas Carol, com que a é a camiseta. a camiseta. Vamos mostrar a camiseta. Deu, Carol? Acho que sim. Vamos que vamos. Seguimos na tentativa da internet. Acho que tá travado. Deu certo. Tá bem travada a internet, mas faz parte, né? A gente tranquilo. Vamos ter que esperar um Pronto? pouquinho, ver se volta. Ah, agora eu acho que voltou. Não, tranquilo. Então, doutora, Olha uma muito, adolescente muito. aí, uma adolescente que me deu trabalho aqui, a Nicole. Mas é maravilhosa. Tá aqui assistindo. Ah, lá daqui. Ah, Vivi, Eu fico perfeita, amiga que dos meus graça. adolescentes, viu? Eu fico amiga dos meus adolescentes. Não, isso é muito legal e deve ser uma troca muito, muito especial mesmo, porque eu acredito que o principal do tratamento, e eu falo isso para Veri, é você confiar em qualquer coisa que seu médico falar. Então, a Veri, se ela falar para mim, olha, você vai andar de ponta cabeça uma semana, tal, eu vou, porque é uma confiança, e eu fico bem, assim, porque eu sei que o que ela fala é lei, né? E eu imagino na parte de adolescência deve ser mais ainda imagina, ficar amiga dos adolescentes é lindo isso. É uma delícia. Mas eu acho que assim, essa troca, essa confiança, essa relação é o mais importante, né? E assim, eu acho que tem que ter, e assim, muitas vezes você também tem dúvida, fala, poxa, eu vou ligar para um colega, eu vou discutir o caso. Eu acho que ter essa relação de confiança, eu acho que até isso, né, é importante. Então, eu acho que é fantástico Que essa lindo. relação médico-paciente, para mim, outro adolescente meu. essa, Sim, essa Miguel. relação aí é muito importante. É uma relação que, na verdade, Sim, você constrói por muitos e muitos anos, viu? Então, é sim. muito importante. Eu acho que diante de uma doença rara em que os caminhos podem ser diversos, né?
Mas se a Veri pedir sim. para eu andar de ponta cabeça, eu também vou, viu? Ai, que legal. Não, isso é muito incrível, doutora. E assim, o nosso primeiro contato foi, né, por causa de uma questão do grupo, e o primeiro áudio que você me mandou, eu falei para Carol e para Flávia, eu falei, gente, não é uma médica, é um anjo, porque a delicadeza e o que você falou, assim, era uma preocupação que vai, assim, além da medicina, era realmente um cuidado, uma preocupação, né? Então, foi muito especial, não à toa você tá com a gente aqui nessa live, nesse grupo, né? E eu tenho certeza, ó, já tem gente pedindo seu contato, a gente vai pôr no... Mas a doutora Vivi, a gente coloca o contato dela, qualquer coisa vocês conversam pelo direct também no Instagram, pra gente também não colocar os dados pessoais, né, no Instagram. Mas muito obrigada, assim, gostaria de agradecer mais uma vez pelas palavras, por ter tirado dúvidas, né, e por estar realmente com a gente nessa luta diária de aprendizado. Falhou tudo. Também. Eu acho que todos temos que aprender um com o outro, eu acho que não tem dúvida. E eu estou à disposição no que eu puder ajudar. E estou muito feliz com essa nossa proximidade. Eu espero que renda bons frutos, né? Uhum. É sempre bom ter pessoas, principalmente para quem trabalha com criança e adolescente. A gente muitas vezes é muito carente de toda essa troca que eles pedem, né? Então, Sim. quando vem alguém com uma experiência boa, Uhum. eles estão passando por uma situação e alguém vem com uma experiência boa, é uma energia absurda, uma troca de energia absurda, né? Então, essa proximidade O Miguel falou que está sem som aqui. Sou eu que estou sem som? Voltou. Uhum. Ah, Não, já, eu voltou, estou voltou. escutando, normal. Então, Uhum. essa proximidade, eu acho que a gente agora vai, com certeza, isso vai aumentar de uma maneira muito grande. Eu acho que é Sim. muito importante para todo mundo. Só tenho a agradecer essa live. É, espero que a gente consiga trazer bons frutos disso, viu? Com certeza, doutora. A gente que agradece muito, muito, assim, muito mesmo, de coração, de todas as formas, e muito gostoso, assim, acompanhar os seus pacientes escrevendo Te amo, doutora. Eu tô inteira arrepiada. Olha que. Gente, eu tô bem emocionada, porque, assim, realmente faz toda a diferença. Profissionais, assim, fazem muita diferença na nossa vida, viu? Muito mesmo. Não é que eu sou manteiga derretida, é efeito colateral do tamoxifeno. Acho que a gente travou de novo. Estamos outra vez. Caiu, doutora. Gente, vamos encerrar. Doutora Vivi caiu, mas a gente agradece todo mundo. A live vai ficar gravada. Quem perdeu por causa da internet, um pedacinho consegue assistir lá no IGTV e também no YouTube, tá bom? Obrigada para todo mundo que participou. Boa noite.